Do antigo regime europeu ao século XX, 5 séculos de análise. Em meados do século XX, na Europa, a descentralização política própria do regime feudal foi sendo alterada para o chamado antigo regime, um regime centralizado na figura de um rei que abriu a possibilidade do surgimento dos modernos Estados nacionais europeus, como a França, Inglaterra, Espanha e Portugal. O antigo regime era baseado no absolutismo, em que o rei detinha o poder máximo. Exercia o poder de forma absolutamente autoritária, prendendo, julgando e matando, se fosse o caso, interferindo inclusive nos assuntos religiosos. Na Inglaterra, no século XVII, o rei Henrique VIII criou uma nova religião, o anglicanismo, que abria margem para os reis se divorciarem, regra que ele mesmo se beneficiava. Várias diferenças de conceito desencadearam revoltas do continente. Esse poder absoluto era referendado por filósofos importantes. Um deles foi Maquiavel, que sustentava um governo forte, nas mãos de um monarca autoritário que pudesse defender o poder do Estado, mesmo que os meios não fossem os mais legítimos. Com o aumento das relações comerciais, a monarquia e a burguesia ascendente formaram informalmente uma aliança, em que ambos levavam vantagem em várias questões. Aos reis interessavam a continuidade da centralização política e os impostos gerados pela classe burguesa, mas já vista que os camponeses, os maiores pagadores de impostos do período, já não podiam sustentar a corte imperial e o clero, que dava sustentação moral ao sistema, mas pouco contribuía com impostos, e se tornara dispendioso mantê-los com a mesma estrutura fiscal. Portanto, os impostos da classe burguesa caíam bem. A burguesia necessitava do estabelecimento de uma padronização monetária, relativa aos pesos, medidas e tributos, que organizariam a atividade comercial exercida por eles, consequência do mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas que consistia no acúmulo de riquezas pelas metrópoles europeias, principalmente de pedras preciosas, e interferência direta no estado da economia. Outros objetivos do mercantilismo eram a busca por superávit comercial, ou seja, os comerciantes europeus deveriam sempre vender mais do que comprar das colônias. A matéria-prima deveria ser barata, o ouro, a prata ou qualquer produto produzido nas colônias americanas, asiáticas ou africanas, como os gêneros agrícolas, e o produto manufaturado europeu deveria ser caro, enriquecendo assim a metrópole. Pela manutenção dos privilégios, foram sendo tomadas medidas alfandegárias protecionistas, como o impedimento das importações, e se as fizessem, deveriam haver aumentos consideráveis dos impostos de importação. Foram criadas medidas de estímulo à produção manufatureira nacional. Assim se mantinha a balança sempre favorável aos europeus. No campo político, com o acúmulo de poder real e o abuso da interferência na economia e na vida do cidadão, aos poucos começaram a surgir opositores ao sistema. No século XVII, o inglês John Locke liderou o movimento liberalismo político, que defendia os direitos naturais do ser humano, que são o direito à vida, à propriedade e à liberdade, contrastando com o governo opressor dos monarcas. Advindo da filosofia justnaturalista, Locke foi articulador da filosofia liberal, que tinha como objetivo principal derrubar o antigo regime, as monarquias absolutistas e instituir estados constitucionais de direito. A origem do liberalismo foi concomitante com a Revolução Puritana, ou a Guerra Civil Inglesa, de 1641 a 1649,
que é considerada a primeira revolução burguesa da história. Ocorreu como consequência do choque de interesse entre o rei Carlos I e o parlamento. De um lado, o rei querendo manter os privilégios que detinha como monarca absoluto, e de outros parlamentares com interesse de transformar o país de acordo com os ideais liberais. A revolta começou com a pretensão do rei Carlos I em aumentar os impostos para financiar a guerra contra a Escócia. O parlamento não cedeu e o rei dissolveu o mesmo, em 1629, governando sozinho até 1640. Todavia, em seguida restaurou novamente, pelos votos necessários para a aprovação do projeto, que aumentaria os impostos, mas o parlamento não cedeu novamente e acabaram entrando em guerra, que teve como consequência a decapitação de Carlos. A partir daí, o radicalismo prevaleceu de ambos os lados. A Inglaterra passou por um breve período republicano e Oliver Cromwell acabou se tornando ditador, se autodefinindo como Lorde Protetor da República, até a sua morte em 1658, sendo substituído pelo seu filho, que não conseguiu manter a República, pois os nobres se organizaram e restauraram a monarquia com Carlos II. Representou o fim da República Puritana, mas que deixou um legado importante para a história do movimento liberal burguês, que aconteceria em seguida na Revolução Gloriosa. Após nova dissolução e divergências com o parlamento, a posse de James II, que partilhava dos mesmos princípios conservadores e absolutistas, em 1688, o parlamento convidou Maria Stuart e Guilherme de Orange, ambos casados e puritanos calvinistas convictos, que eram partidários do liberalismo. Foi conceituada como Revolução Gloriosa por ter sido executada de forma pacífica, arquitetada pelos parlamentares dos dois partidos, e sem derramamento de sangue. Curiosamente, em um arranjo entre filha do rei James II e seu marido Guilherme de Orange com os parlamentares, que representavam os interesses burgueses contra os privilégios dos nobres, que eram beneficiados pelos governos absolutistas da Inglaterra. A importância da Revolução Gloriosa esteve no fato de que ela foi a primeira de interesse burguês no mundo. A partir dos fatos por ela proporcionados, a Revolução Francesa ocorreria com naturalidade. Os privilégios típicos do feudalismo e do absolutismo haviam sido superados, e o parlamentarismo se tornara constitucionalizado, de forma que as bases do capitalismo estavam prontas para o crescimento sustentado, acompanhando a tendência que o sistema sugeria. Outra consequência foi o documento que se tornou referência importante para o desenvolvimento dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights, consolidou o poder da monarquia constitucional parlamentarista inglesa. Através dele, as portas do absolutismo estavam fechadas definitivamente, haja vista que haviam cláusulas específicas que determinavam que apenas com o parlamento seriam decididos sobre sucessão, impostos, expropriação de propriedades privadas, normas de comércio, liberdade de expressão, etc. O liberalismo econômico. Após a Revolução Burguesa ou Puritana, a Inglaterra viveria uma nova realidade, baseada na noção de propriedade, que contrastava com o regime da servidão, vigente durante todo o período medieval. Propriedade e liberdade se tornaram a base da nova ordem mundial, que o capitalismo dava os primeiros passos com a Revolução Industrial Inglesa. Contrastando com o intervencionismo característico do antigo regime, o liberalismo econômico consistia na ideia da não intervenção nas relações econômicas entre os indivíduos, classes ou nações.
os indivíduos teriam livre uso de suas propriedades. No século XVIII, com a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, novos paradigmas se impunham para a sociedade, que passava por transformações. O campo deu lugar às fábricas. E como seriam as regras que determinariam os salários dos trabalhadores, as escalas de trabalho, os preços dos produtos, tarifas, o valor das moedas, do câmbio e uma série de detalhes que normatizam as relações comerciais. Para Adam Smith, considerado o pai do liberalismo, o próprio mercado se autorregularia. O liberalismo econômico pregava a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência, o câmbio livre e a propriedade privada. O Estado não deveria intervir no mercado com muitas regras. Em caso de algum desajuste, o próprio mercado se corrigiria. Outra bandeira do liberalismo era a livre concorrência. Para eles, o próprio mercado teria liberdade de produzir, fixar preços, controlar a qualidade e, com a lei da oferta e procura, ajustaria a demanda e os preços das mercadorias, sem a intervenção estatal. A queda das tarifas viria com o câmbio livre. A liberdade pregada, no entanto, apontava que cada nação poderia se dedicar à produção que melhor fosse vantajoso, sem mencionar que cabia às colônias produzir produtos manufaturados. Eles estavam fadados a produzir produtos agrícolas, podendo escolher entre o trigo ou a soja, por exemplo. Os produtos industrializados seriam sempre produzidos pela Inglaterra, perfeito para os ingleses. O iluminismo ou ilustração foi um processo cultural, filosófico e político com origem ainda no século XVI, com as pesquisas realizadas pelo matemático René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1659, e pelo físico Isaac Newton, que nasceu em 1643 e morreu em 1727. Na chamada Revolução Científica, Descartes, que é considerado o pai do racionalismo em sua obra Discurso do Método, convida as pessoas a questionarem tudo, o quanto for possível para se chegar à verdade. Somente através da dúvida seria possível chegar à mesma. Portanto, tinha como base a valorização da razão. Para os filósofos, o pensamento era a única forma de superar as trevas do antigo regime. Como um projeto de base racionalista, eles questionavam os ideais religiosos dominantes no mundo feudal e pregavam a superação da visão ingênua e mística do mundo, propiciando a consagração dos direitos civis e a ideia de renovação e a clareza para a sociedade, que até então era refugiada na fé, como elemento essencial para a vida humana. O movimento representava a vontade da classe burguesa, propondo uma nova maneira de entender as realidades, e realçavam a possibilidade de crédito na razão e na ciência, dando aos indivíduos a chance de propiciarem o desenvolvimento econômico e social num rumo de uma existência mais igualitária e culturalmente mais elevada. Aos poucos, o iluminismo foi se espalhando pela Europa, influenciando inclusive os movimentos de independência dos Estados Unidos da América e das colônias europeias na América Latina, na África e na Ásia, e no Brasil, além dos outros continentes, naturalmente. Além do saber científico e da nacionalidade, da racionalidade, o movimento passaram a defender elementos que se tornaram básicos na Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade, a tolerância religiosa, separação entre Igreja e Estado, aos dogmas da Igreja Católica e a oposição à monarquia absolutista. Os principais autores do iluminismo foram o já citado John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Denis Diderot e outros.
John Locke defendia a liberdade de expressão. O fundador do empirismo também contrariava os dogmas da Igreja. Voltaire foi importantíssimo para a Revolução Francesa, criticava a Igreja e o poder dos monarcas absolutistas. Jean-Jacques Rousseau foi o autor do Contrato Social, que defendia a democracia direta e soberania popular. Baseado nisso, os indivíduos deveriam ter participação ativa nas decisões políticas, onde, diferentemente dos outros autores, ele condenava o individualismo. Era contrário à propriedade privada. Para ele, os bens deveriam ser partilhados por todos, que pelo bem-estar social, a propriedade privada deixaria de existir. Montesquieu, francês, foi autor da teoria da separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, com o objetivo de diminuir o poder dos monarcas. Mas o problema é que dessa forma acabava restringindo o acesso dos mais pobres a essa estrutura. O fato é que esse método de administração funciona até hoje na maioria dos países, inclusive no Brasil. Adam Smith foi um idealizador do liberalismo político. É considerado o pai da economia moderna. Era a favor do livre mercado e suas ideias foram muito bem aceitas no movimento. Denis Diderot compilou um grande volume de conhecimento na primeira enciclopédia do mundo. Negava a influência de Deus no destino dos homens e acreditava que qualquer tipo de religião desequilibrava a sociedade. A Revolução Francesa, em 1789, foi marcado como um acontecimento que marcaria o fim da Idade Moderna e a queda da monarquia absolutista francesa. Aliás, a Revolução Francesa foi o resultado de uma tremenda crise econômica, social e política no século XVIII. Ficou marcada pelo fim do regime absolutista do país e os grandes privilégios que usufruíam. O rei Luís XVI era o governante que, junto com o clero e a nobreza, consumia os impostos que os camponeses e a burguesia não conseguiam sustentar, gravado por uma queda abrupta na produção agrícola. Ademais, o país investia muito recurso no apoio aos colonos americanos e na Revolução Americana contra a inimiga Inglaterra, causando grande impacto na economia francesa. A Revolução Industrial, que tantos benefícios geraram para os ingleses, não propiciaram o mesmo aos franceses, que não acompanharam o mesmo ritmo tecnológico que os rivais. Ademais, a participação da França na Revolução Americana se tornou nociva para a economia francesa. A arrecadação francesa, por volta de 1789, era 20% menor do que gastava. A metade do que arrecadava era usado para pagar a dívida pública. A Revolução Puritana e a Gloriosa, posteriormente, ambas acontecidas na Inglaterra no século anterior, e a Americana, por volta de 1776, inspirados pelos ideais iluministas, reforçaram o sentimento de mudança na tradicional sociedade francesa, que nessas alturas vivia um clima de convulsão social. Em 1789, começou um período de 10 anos, que ficaram marcados pelo espírito revolucionário, que se materializou com grandes mudanças no cenário que perdurara por séculos no país, que era palco de monarquias abusivas e nobrezas perdulárias. A sociedade francesa, no momento, era composta por 3 estados, o primeiro composto pelo rei e sua corte, o segundo pelos nobres e o terceiro estado composto pelos camponeses e os burgueses. Mesmo com diferença entre seus componentes, o terceiro estado se rebelou contra os nobres, incluindo o rei Luís XVI e o clero do segundo estado, gerando grandes e significativas mudanças na sociedade francesa. O processo começou com a convocação dos Estados Gerais, que era uma espécie de assembleia composta por 3 estados, criada no período medieval para solucionar problemas difíceis da nação. Mas como o terceiro estado foi vencido pelos 2 primeiros,
foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia tinha o apoio do povo. O rei foi contrário à Constituinte e ordenou o fechamento da mesma, o que levou a população a invadir a prisão da Bastilha, que era onde eram levados os opositores dos regimes, além de concentrar grande volume de armas. Foi o marco simbólico do início da Revolução Francesa. Em seguida foi organizada a Assembleia Legislativa Francesa. O período do medo perdurou até 792, onde os camponeses invadiram, saquearam propriedades dos aristocratas em protesto contra os altos impostos, custo de vida e da fome por que passavam. Os protestos encadearam o fim dos privilégios dos aristocratas e a redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, chamando a atenção para a importância da universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. No entanto, o ímpeto popular radicalizado levou a burguesia e a classe média a formar um bloco conservador, no sentido de frear o movimento. O rei Luís XVI abandonou o Palácio de Versalhes e os revolucionários atacaram os privilégios do clero, através da Constituição Civil do Clero, em 1790. A nova Constituição Francesa, de 1791, alterou a forma de governo da França em uma monarquia constitucional. Sendo assim, a Assembleia Nacional Constituinte se transforma em Assembleia Legislativa, dividida em dois grupos: os girondinos, que defendiam que as mudanças deveriam ser moderadas, e os jacobinos, que defendiam mudanças radicais. As mudanças na França geraram pânico e guerras contra os países vizinhos, como a Áustria e a Prússia, governados por regimes absolutistas. Em 1792, constituindo como o período do terror. Esse clima acabou com a população se posicionando ao lado de Sans-Culotte e os jacobinos, que derrubam a monarquia e instauram a República. Com a instauração da República, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, em 1792, com representantes escolhidos através do voto popular. Desse modo, Luís XVI deixava de ser o rei da França, sendo executado em 1793. Maximilien Robespierre liderou os jacobinos no período do terror, no sentido de impor grandes reformas do país. O período ficou marcado pela perseguição implacável aos opositores da Revolução. Os suspeitos eram presos, julgados e guilhotinados. Essa política gerou a reação dos grupos conservadores, representados pelos girondinos. Em 1794, o poder mudou de lado, com o apoio da alta burguesia, na reação termidoriana. Os girondinos tomaram uma série de medidas para reverter as decisões dos jacobinos. Em 1795, a convenção foi substituída pelo Diretório, em que vários jacobinos foram guilhotinados, entre eles Robespierre. Os girondinos redigiram uma nova Constituição, com voto censitário, com um período autoritário, defendido pela alta burguesia, pois a insatisfação popular era grande, a economia em frangalhos e havia ameaça de guerra a qualquer momento. A ditadura passou cogitada para defender esses interesses. E o homem preparado para isso era Napoleão Bonaparte, um militar experiente nas guerras contra os vizinhos europeus. O golpe de Napoleão ocorreu em 1799, no evento conhecido como o Golpe do 18 de Brumário, começando do período napoleônico. A Revolução Francesa foi um evento que teve repercussão na França, com o fim dos privilégios da classe aristocrática, característica do feudalismo, servindo de inspiração para a queda dos regimes absolutistas na França e na Europa, como um todo, no mundo inteiro. Teve grande influência dos movimentos de dependência de nações do continente americano. Popularizou a República como forma de governo
da separação dos três poderes e universalizou o princípio de que todos os homens são iguais perante a lei, se tornando exemplo de processo revolucionário para o mundo. Enquanto isso acontecia, na Europa, na América do Sul, ocorriam rebeliões influenciadas pelos ideais iluministas, tanto nos territórios colonizados pelos espanhóis quanto no Brasil, de colonização portuguesa. No Brasil, as mais importantes revoltas foram as Inconfidências Mineiras e a Conjuração Baiana. Ambas foram movimentos de contestação contra a dominação portuguesa no território, ocorridas no fim do período colonial, em um ambiente de crise. Como Portugal passara pelo terremoto em Lisboa, para compensar as despesas, a solução encontrada era sempre aumentar os impostos na colônia, o que gerava naturalmente descontentamento. Os ideais iluministas republicanos e a guerra de independência americana influenciavam o mundo inteiro, em forma de rebeliões de cunho emancipacionista contra os desmandos das metrópoles europeias. No Brasil, nos séculos XVII e XVIII, ocorreram diversas revoltas, por diversos motivos, como a Guerra das Emboabas, em Minas Gerais, entre 1708 e 1709, ocasião em que os paulistas reivindicavam exclusividade da exploração do ouro da região. Mais tarde, ocorreria a Inconfidência Mineira, em um contexto que a exploração do ouro e diamantes enriquecia a capitania. Com a dificuldade portuguesa em gerenciar o déficit, o Marquês de Pombal institui reformas que tinham como ponto principal o aumento dos impostos. A partir de 1780, o desgaste entre a coroa portuguesa e a colônia era grande, e já haviam rumores conspiratórios, partindo da elite econômica mineira. O ideal separatista passa para a pauta dos reivindicantes, que sonham com uma república, nos moldes dos Estados Unidos da América. Eleições gerais, investimento em manufaturas, uma alternativa ao trabalho nas minas e a formação de uma milícia nacional, composta por habitantes da própria capitania. Curiosamente, um dos membros mais ativos era um cidadão de uma classe mediana, em comparação com os grandes exploradores do minério. Por exemplo, Tiradentes era um comandante da tropa que monitorava a estrada Minas-Rio de Janeiro, mas se tornou o único condenado pela corte portuguesa. Em maio de 1789, o movimento estava esgotado por conta das denúncias contra-revolucionárias. Em abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, como exemplo do que não deveria fazer um cidadão que sonhava com uma república independente em uma metrópole exploradora. Também influenciada pelo Iluminismo e pela Revolução Americana, a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, foi liderada pelo médico e filósofo Cipriano Barata. Esse movimento teve um caráter popular, diferente da Conjuração Baiana, que foi organizada pela elite. Entre as principais reivindicações dos baianos estava a abolição da escravidão, a fundação de uma república democrática, a eliminação do preconceito racial, o aumento dos soldos das tropas militares, a emancipação política de Portugal e liberdade de comércio com outros países. A independência do Haiti serviu de inspiração para o movimento, que passava a sonhar com uma república. Tal como todas as revoltas do período, o exército conteve o movimento, aniquilando-o já na fase inicial. O êxito alcançado pelos escravos e seus descendentes negros no Haiti não foi conseguido na Bahia. A independência do Brasil viria só em 1822, em um outro contexto. Essas revoltas tiveram como influência os ideais iluministas e a Revolução Americana, que iria desembocar na independência dos Estados Unidos da América, em um cenário de insatisfação com a colonização inglesa. O 4 de julho de 1776 ficou marcado na história como uma das datas mais importantes do calendário,
que significou o fim de um longo processo emancipatório, que contou com vários capítulos, em que não faltavam luta e sangue jorrado por idealistas e sofrimento de um povo. Como a Inglaterra já se envolveu em várias guerras, como exemplo a Guerra dos 100 Anos contra a França, de 1656 a 1763, pelo domínio da América do Norte, principalmente o Canadá e o sul dos Estados Unidos, o indignamento inglês foi inevitável. Sendo assim, a posse dos territórios passou para a Inglaterra, que impõe uma série de taxas e leis aos colonos americanos, para compensar as dívidas assumidas. Entre as mais importantes, citaria a Lei do Açúcar, em 1764, aumentava os impostos do vinho, do açúcar e da seda. A Lei da Moeda, em 1764, proibia a emissão de papel moeda na colônia. A Lei da Hospedagem, também em 1764, obrigada a hospedar e alimentar os soldados ingleses. A Lei do Selo, em 1765, decretava que todo documento deveria conter um selo britânico. Os Autos Towson, em 1767, aumentavam os impostos sobre o vidro, corantes e o chá. A Lei do Chá decretava que o chá produzido na colônia fosse vendido apenas para a Companhia das Índias Orientais. A insatisfação colonial era geral, tanto que a Inglaterra revogou algumas leis. Mas como a elite também perdera dinheiro, houve protestos como muito chá jogado ao mar, que causou endurecimento nas medidas. No segundo Congresso Continental da Colônia, na Filadélfia, foi decidido pelo rompimento total da metrópole. Em 1776, pelas 3 colônias franceses e espanhóis, os colonos foi decidido em favor dos colonos. Em 1783, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos da América, consolidando-se como uma república federalista, com grande autonomia dos estados, que causou grande influência na independência dos países latino-americanos. Haja visto que os 300 anos de exploração resultou em muita insatisfação por parte dos crioulos, que eram os espanhóis nascidos nas colônias. Por volta de 1780, começaram uma série de revoltas emancipatórias. No fim do século XVIII, a América Latina era dividida em 4 reinados e 4 capitanias. Os vice-reinados eram Nova Espanha, que abrangia o México e parte dos Estados Unidos, de Nova Granada, no território da Colômbia, Panamá e Equador, o do Peru e o do Rio da Prata, que abrangia a Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. As capitanias gerais eram a Venezuela, o Chile, Cuba e Guatemala. As principais causas foram a influência do iluminismo, a repercussão da independência dos Estados Unidos da América, o apoio financeiro que receberam da Inglaterra, o apoio militar da recém-independente República do Haiti, o desejo de substituir o pacto colonial vigente pelos ideais de livre comércio, originados do liberalismo econômico, e a perda de poder espanhol, com a invasão francesa por Napoleão Bonaparte. Tupac Amaru II foi um dos primeiros líderes combatentes, que eram duramente reprimidos pelos espanhóis do Peru, a partir de 1780. O processo de independência nas colônias espanholas foi mais custoso, pois não podiam contar com o apoio financeiro dos ingleses, que estavam lutando contra os franceses. Desfecho bem sucedido teve o venezuelano Simón Bolívar, na independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Foi vital o apoio militar do Haiti, que recebeu em troca a promessa de abolição da escravidão nos territórios independentes. José de San Martín
liderou os argentinos, chilenos e peruanos. Mais tarde, cubanos e porto-riquenhos conseguiriam se libertar da Espanha. No entanto, passariam a ser dominados pelos norte-americanos. Por fim, depois de muito sangue, a América Espanhola acabou fragmentada em 18 novas repúblicas. O poder que era exercido pelos espanhóis passou para a aristocracia crioula. A economia continuou baseada na exportação de produtos agrícolas e importadora de produtos manufaturados da Inglaterra. Já a estrutura social continuou a mesma, com a elite branca mandando e os indígenas e negros marginalizados. Desfecho diferente do que aconteceu na colônia francesa de São Domingos, onde ocorreu uma rebelião de escravos negros contra a dominação francesa. Liderados por Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines, o primeiro liderou um movimento que conduziria a colônia à independência da França, se tornando um marco histórico, por ter se tornado o primeiro movimento de independência composto por escravos. Em questão de semanas, 100.000 escravos haviam se rebelado contra o domínio cruel dos franceses. A colonização, que nos primórdios era exercida pelos espanhóis, logo após a descoberta da América, a partir do final de 17, os franceses passaram gradativamente a explorar as riquezas e a escravizar a população negra. O tratamento imposto aos haitianos ficou caracterizado pela crueldade, chegando ao auge no final do século XVIII, em que 40.000 franceses escravizavam 450.000 haitianos, sob muita humilhação e violência. O exército de Napoleão Bonaparte tentou atrapalhar o processo, mas em 1º de janeiro de 1804 foi reconhecida a independência da metade ocidental da ilha, que passa a ser chamada de Haiti, em homenagem aos primeiros habitantes do território. O movimento foi tão importante que em 1794 a escravidão havia sido abolida em todas as colônias francesas pelo mundo. No território americano, no século XVIII, após a vitória contra os ingleses, que protegiam os indígenas, os americanos deram início à marcha em direção ao oeste, nos Montes Apalaches. Os métodos de invasão eram a violência contra tribos inteiras e a diplomacia que os americanos usavam. Desse modo, foram efetivadas compras dos territórios da Louisiana, dos franceses, em 1803, a Flórida dos espanhóis, em 1819, e o Alasca dos russos, em 1819. Como resultado da política implementada por Abraham Lincoln de ocupação das terras, o resto do país foi sendo loteado. Outra forma de ocupação ocorreu por conta da guerra contra o México, ocorrida em 1836. O México, que havia herdado o Texas, convidou os colonos americanos a habitar as terras texanas. Como divergências, os texanos entraram em guerra contra os mexicanos e venceram. Os Estados Unidos oportunamente ocuparam o território, além da Califórnia e o Novo México, aumentando em muito a sua área, enquanto o México minguava. No Brasil, a abolição da escravidão só ocorreria quase um século mais tarde do que os haitianos. Além disso, o país passaria pelo processo de independência no começo do século XIX, mais especificamente no ano de 1808, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e a corte portuguesa se transferiu, fugindo para o Rio de Janeiro. O rei Dom João VI foi o líder da empreitada. Apesar dos avanços por ele proporcionado na capitania, a vinda da corte e a relação com a elite brasileira se azedaram completamente durante a estada dos portugueses no país.
A despeito do crescimento econômico e social que a estadia proporcionou, cresceu muito na mesma medida o nível de consciência da classe intelectualizada. Haja vista que as universidades, teatros e bibliotecas criadas, o número de intelectuais e estudantes estrangeiros visitando um país aumentou consideravelmente. E, junto com isso, a noção de cidadania da população. Em 1815, o país passa a condição de reino, deixando de ser colônia de Portugal. Com a invasão napoleônica e a crise política e econômica em Portugal era grande. O rei Dom João VI era requisitado em Portugal a todo custo, com a ideia de que Dom João tomasse Portugal, a sede do reino, que abrangia Portugal, Brasil e Algarves. Os brasileiros não aceitaram, temendo que o país retornasse à condição de colônia explorada. A pressão foi muito grande, a ponto de Dom João designar Dom Pedro I a acatar os pedidos da população, e principalmente da elite, representado com ardor e talento por José Bonifácio, e proclama a independência em 7 de setembro de 1822. A partir daí, iniciam-se as guerras de independência, que vários estados preferiam continuar na mesma condição de dependentes de Portugal. Citaria-se o Pará, a Bahia, o Maranhão e, no sul, a Cisplatina. As tropas militares reconquistaram as províncias rebeldes e a independência é consumada. O país seria governado por uma monarquia, se tornando a única da América. Haja vista que os outros países haviam se organizado como república, iniciando um período de expansão territorial sob a liderança de Dom Pedro I. A vida econômica, a elite econômica que lucrava no período colonial continuaria beneficiada com o país independente, mas mesmo assim um novo ciclo se iniciava. Em 1831, Dom Pedro I voltou para Portugal como solução da crise constitucional portuguesa. O país passaria a ser governado por uma junta regencial. Em 1835, acontecia a Guerra do Paraguai, com o apoio da Inglaterra. O Brasil se une ao Uruguai e à Argentina para derrotar o exército de Francisco Solano Lopes e dizimam a República Paraguaia, barrando a impetuosidade do Paraguai. Em 1840, inicia o Segundo Reinado, com Dom Pedro II no comando. Em 1845, iniciam tratativas políticas baseadas no Programa de Catequese e Civilização dos Índios, instituída por decreto do imperador Dom Pedro II, que consistia no aldeamento das populações indígenas e atendia dois objetivos principais. Por um lado, integraria o índio como trabalhador rural à jovem nação brasileira. Por outro, liberariam terras antes utilizadas pelos indígenas para os imigrantes europeus, que começavam a chegar nas colônias, as colônias do sudeste do país. Foi um período marcado pelos movimentos de imigração de europeus, principalmente italianos e alemães, com o propósito de branquear a população e encontrar mão de obra barata. A elite latifundiária seria beneficiada com a proteção imperial e com a mão de obra escrava, e mesmo com muitos movimentos de protesto, só seria libertada em 1888, o documento assinado por filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Muitos escravos passariam da condição de escravos a homens livres, porém sem trabalho, sem moradia e sem perspectiva de uma condição de vida digna. Iniciava ali o fenômeno do nascimento das favelas, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro. No ano seguinte, o Brasil passaria por turbulências políticas, visto que o setor agrário perderam o benefício da mão de obra gratuita. Portanto, o apoio que desfrutavam da elite cafeicultora, paz da agricultura brasileira, a monarquia perdera. Estava aberto o caminho para a era republicana, sob o regime presidencialista,
que aconteceu sob muita pressão sobre o general o Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do Exército Brasileiro, que através de um golpe militar, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, proclama ainda a República. O segundo presidente também era militar, Floriano Peixoto. A ideia dele inicia com um ciclo de presidentes civis que se estenderia até 1930, com alternância entre governadores mineiros e paulistas. Em 1922, o Brasil vivenciaria a Semana de Arte Moderna, um evento artístico cultural muito significativo para a elite brasileira, para a arte brasileira. Inspirada nas vanguardas europeias, teve como destaque organizadores os escritores Mário e Oswald de Andrade, pintor Dir Cavalcante, pintora Anita Malfatti, músico Heitor Villa-Lobos e outros. Em 1930, a política do café com leite chegaria ao fim, não de forma legal, e sim através de mais um golpe militar, em que o gaúcho perde a eleição, mas assume o comando do país, governando por 15 anos, alternando estilos conforme o momento político que o mundo surfava. Instituiu mudanças significativas na política trabalhista. Foi ditador de estilo fascista, cortejando as classes populares, mas ficou marcado como um dos maiores estadistas da história brasileira contemporânea. Em 1945, foi destituído do cargo, mas volta através das urnas em 1950. Depois de muita pressão dos militares, ele renuncia em 1954, entrando para a história. Faz-se importante relatar que uma das revoluções mais marcantes do século XX, no âmbito internacional, que influenciou inúmeras nações, que se reflete em idealistas até hoje em dia. A Primeira Guerra estava em curso quando eclodiu a Revolução Russa. Em fevereiro de 1917, a monarquia de Nicolau II foi abolida. Mas não satisfeito, Lenin e Trotsky, os principais líderes dos bolcheviques, organizaram o Partido Bolchevique para a Revolução de Outubro do mesmo ano, implantando o regime socialista. Foram privatizados bancos, ferrovias e fábricas particulares, redistribuídas as terras aos camponeses e uma série de medidas populares, causando uma guerra civil que duraria 4 anos. Em 1922 é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes disso, já iniciara a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até término em 1918. Contava com um princípio com a participação da Rússia, mas com muitas baixas, os russos se retiraram para resolver os problemas internos. A guerra, que teve como causas a disputa por mercado consumidor, matéria-prima e metais preciosos na África e na Ásia, por vários países da Europa, ocasionando uma corrida armamentista ferrenha, para o caso de acontecer o conflito que era previsto. A guerra se formou a partir de 2 blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, e de outro, a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França, Rússia e, por fim, os Estados Unidos. No final, a Alemanha acabou sendo considerada a grande culpada, perdendo boa parte do seu território. Os Estados Unidos sendo os grandes favorecidos, e marcou o fim dos grandes impérios. O Tratado de Versalhes marcou o fim do conflito em 1918. Na Europa, após 2 grandes guerras mundiais, era hora da reconstrução. Por conta disso, os Estados Unidos se tornaram os grandes beneficiados com a reconstrução dos estragos. Em 1929, com a farra do consumo e a diminuição das importações da Europa, os Estados Unidos entraram em colapso com o crash da Bolsa de Valores. Na Alemanha, com o fracasso das experiências da República de Weimar, Hitler aparece como grande vingador das perdas da Primeira Guerra e provoca a Segunda, apoiado por outro fascista,
Benito Mussolini, o ditador italiano, e o Japão formaram o eixo. Os aliados formaram outro bloco, que o Reino Unido, a França e a União Soviética os confrontaram. A Segunda Guerra ficou marcada negativamente e alarmante pelo uso das bombas atômicas, jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão. Recurso nunca usado antes, e pela abrangência que o conflito desencadeou, atingindo países de todos os continentes, marcado também pelo Holocausto, o extermínio em massa dos judeus. O estopim para o início da guerra foi o 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelo exército da Alemanha. Posteriormente, ocuparam a Holanda, Países Baixos, sucessivamente. A Alemanha de Hitler foi ocupando territórios na Europa e no norte da África. Caracterizou-se por ser uma guerra em que as nações aplicaram todos os recursos que dispunham na guerra em si. Teve 3 fases distintas. Na primeira, os nazistas tiveram supremacia total. Na segunda, já havia equilíbrio, e na terceira, os aliados começaram a recuperar os territórios. Na fase final, no Extremo Oriente, o Japão, em campanha territorial e marítima, bombardeia a base americana de Pearl Harbor, em 1941, forçando os americanos a entrar no conflito. Em 1942, os americanos venceriam os japoneses na Batalha de Midway. Em 1943, os Estados Unidos enviam um grande contingente de soldados ao Egito, onde vencem os exércitos alemães na Batalha de El Alamein. No mesmo ano, desembarcam na Normandia, na França, onde os alemães tinham tomado o país, e tomam a cidade de Paris, que retoma o controle dominado pelos alemães. Em 1945, os Estados Unidos fazem o uso das bombas atômicas sobre as 2 cidades japonesas, encaminhando o fim do conflito. Como combatentes contra o nazifascismo, estavam os ingleses, franceses, os russos e, por fim, os americanos foram decisivos para a vitória dos aliados. O que se vivenciaria a partir daí seria uma guerra de ameaças, tensão e espionagem, a Guerra Fria. A partir da parte considerável da Alemanha foi dividida entre os americanos, franceses, ingleses e os russos. Os Estados Unidos e a União Soviética foram os grandes vencedores da guerra e se tornaram os polos poderosos nas próximas décadas. Cada órgão que o Ocidente criava, os russos replicavam com o outro. Foi o caso da OTAN pelos ocidentais e o Pacto de Varsóvia pelos russos. A guerra foi marcada por grandes perdas humanas. Estima-se que em torno de 60 a 70 milhões de pessoas. As maiores vítimas foram os descendentes de judeus. Estima-se que em torno de 6 milhões. Habitantes judeus da Alemanha, Polônia ou qualquer outro país que os abrigasse em seu território eram mandados aos campos de extermínio, principalmente na Alemanha de Adolf Hitler, e poucos se salvaram da saga exterminadora. Como se tratou da maior fatia das vítimas do nazista, a ONU decidiu separar o território da Palestina em 2, um estado judeu e outro árabe. Os judeus aceitaram, os árabes não. Em 1948 foi fundado o Estado de Israel, ocasionando logo após uma retaliação dos árabes residentes na região, tanto da Palestina quanto da Síria, do Egito, do Iraque, da Jordânia, etc. A guerra terminaria no ano seguinte, com os judeus conquistando ainda mais terras. Com a solução encontrada para os judeus, o problema passa a ser a questão palestina. De lá para cá, várias guerras aconteceram e os milhões de palestinos espalhados pelo mundo têm um pequeno território anexo a Israel, que constantemente é invadido pelos judeus para cultivo agrícola. Os árabes sentem-se prejudicados. Afinal, quando a criação do Estado de Israel, estima-se que 1.300.000 palestinos viviam na região. Dessa forma, nenhuma proposta de paz será aceita e a impressão é de que a solução nunca virá.
Na África, a colonização remonta ao século XIX, mais especificamente na Conferência de Berlim, em 1885, quando as maiores nações europeias decidiram partilhar o continente entre si. França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, simultaneamente, passam a explorar padronizadamente o continente, sem levar em conta as diferenças regionais, religiosas e étnicas. O resultado é que até hoje milhares de tribos e etnias guerreiam entre si, mesmo após a independência de seus países, ocorridos na maioria tardiamente, a partir da metade do século XX. Enquanto o Brasil já vivia o governo progressista de Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 a 1961, e foi responsável pela Constituição de Brasília, transferindo a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Ele criou o Plano de Metas, que incentivava a industrialização do país, que de fato aconteceu. Depois de Juscelino, Jânio Quadros teve um governo relâmpago. Renunciou 6 meses depois da posse. Com isso, João Goulart, seu vice-presidente, assumiu em 1961, sob forte apelo da ala reacionária da sociedade, que não aceitava por ser de outro partido, diferente de Jânio Quadros. Leonel Brizola garantiu a posse através do movimento da legalidade, partindo de audições radiofônicas transmitidas da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Ele e seu governo foi baseado em princípios socialistas. Implementou a reforma agrária e outras com ênfase nas questões sociais. Com o argumento de que evitaria uma guerra comunista, uma ditadura comunista, foi dado o golpe militar, em 31 de março de 1964, depondo João Goulart. Os militares estavam obcecados com a ideia, desde os anos 50. Já haviam tentado em 1954, pressionando o então presidente Getúlio Vargas, mas o ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, evitou. Foi considerado um golpe civil-militar, por ter tido o apoio de empresários de vários setores da sociedade civil. A partir daí o civil foi um horror. Durante os governos de Castelo Branco, Costa Silva, Emílio Gastazul Médici, João Batista Figueiredo e Ernesto Geisel, várias medidas e atos institucionais foram decretados. Os primeiros 5 anos foram 17, um cunho absolutamente censurante e repressor. Eles inibiram muito a liberdade de expressão e tentavam garantir legitimidade do ponto de vista jurídico da ditadura. A institucionalização da ditadura militar. Outras leis importantes foram emitidas no período, como a Lei de Segurança Nacional, em 1976, e a Lei de Imprensa, em 1967. Os mais famosos dos decretos foram o AI-5, em 1969, que iniciava os anos de chumbo no governo de Costa Silva. Obras faraônicas foram realizadas e serviram para impressionar a população e compensar as truculências militares, com destaque para as hidrelétricas de Balbina, Tucuruí e Itaipu, a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, a usina de Angra dos Reis, a Ferrovia do Aço, etc., o que gerou recessão, inflação e uma dívida externa que o Brasil levaria décadas para pagar. O fim do regime só aconteceria em 1985, com a eleição indireta para presidente. O eleito foi Tancredo Neves, mas tendo morrido antes da posse, assumiu José Sarney. Em 1989 houve eleição direta para presidente. Foi eleito Fernando Collor de Mello, contra Luiz Inácio Lula da Silva. Collor de Mello, que se elegeu como caçador de marajás, mas o que viu foi um horror de administração. Confiscou a poupança dos brasileiros e sofreu um impeachment, condenado por corrupção. Assumiu o vice Itamar Franco, um governo bem razoável. Em 1984 foi implementado o Plano Real, um conjunto de medidas de estabilidade na economia.
No final do ano, foi eleito Fernando Henrique Cardoso, que deu seguimento ao plano, garantindo 2 mandatos, que implementa projetos de privatização de estatais, além de várias medidas, objetivando o crescimento e estabilidade da economia, até ser substituído por Luiz Inácio da Silva em novembro de 2002.